5/6/2023. Objeção. Não havendo processo com vista, passamos a submeter à votação os processos com sustentação oral. E o primeiro é o processo 017 1447 50 2019 806 1000 ao contrário. Apelação civil da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante Posto Magnólia Limitada e apelado Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Teodoro Silva Santos. E eu indago ao eminente advogado se ele dispensa a leitura do relatório. Boa tarde a todos. Sim, dispenso. Dispensada a leitura do relatório, Vossa Excelência disporá de 15 minutos para proceder à sustentação oral, de acordo com o prazo regimental. Tá ok. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade de estar aqui do Rio de Janeiro, podendo fazer essa sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais julgadores, ilustres membros do Ministério Público, demais presentes. Boa tarde a todos. Esse é um caso que tem sido bastante comum, tá? Não só no estado do Ceará, mas em diversos estados. Qualquer questão colocada aqui para julgamento. Nós tivemos um julgamento pelo STF em sede de repercussão geral, tá? Que foi publicado em outubro de 2016, segundo o qual o STF permitiu ao contribuinte obter a devolução do valor pago a mais a título de ICMS-ST, substituição tributária. Como é que acontece isso? Na substituição tributária, o produtor, a refinaria, tá? A distribuidora de combustível, ela recolhe o ICMS na fonte. Então, ela recolhe o ICMS pelo valor que seria praticado na bomba. Como esse recolhimento é antecipado, eles não sabem o valor que será praticado no futuro, quando esse combustível chegar à bomba para revenda. Então, eles estimam um preço, tá? Que é a pauta fiscal. Cada estado tem sua metodologia. Então, eu vou dar um exemplo. Na refinaria, eles recolhem o ICMS sobre o litro de combustível com base no preço de R$5, ok? Sendo que, quando chega na bomba, esse combustível, esse litro de gasolina, ele é revendido por R$4,70. Então, qual é a situação que se tem aqui? A refinaria, lá em cima, eles pagaram um ICMS sobre um valor a maior do que aquele valor que foi efetivamente praticado na bomba. Então, isso gerou um contencioso gigantesco, isso foi levado para o STF, e o STF finalmente decidiu que o contribuinte tem, sim, direito à restituição, com base no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. O Grupo Magnólia ajuizou essa ação, é um mandado de segurança, e o mérito ele sequer foi apreciado. Por quê? Porque o magistrado de primeira instância, na sentença, ele considerou que haveria necessidade de dilação probatória, tá? E a nossa apelação é exatamente dizendo que não há essa necessidade, tá? Nós mencionamos aqui na apelação, tá? Enfim, nós espero que Vossas Excelências tenham recebido o memorial que nós preparamos. Essa questão da dilação probatória, sede de mandado de segurança, tá? Em que se visa discutir, né, se visa acreditar ou restituir um imposto perante a administração federal, perante a administração estadual, não só estadual, como estadual, federal, municipal. Isso já foi decidido pelo STJ, também em sede de recurso repetitivo. A gente está falando aqui do tema 118, que é o recurso especial 1.715.256. O que ficou decidido nesse recurso especial? Se decidiu o seguinte, são duas coisas diferentes. Uma coisa é quando nós entramos com o pedido de restituição e pedimos para que o juiz faça o exame de mérito desse pedido. Ou seja, a gente pede para que
o Poder Judiciário aprecie aquele pedido. Quando existe essa situação, a jurisprudência do STJ é no sentido de que tem que haver a prova. Você tem que provar tudo aquilo que você está pedindo a restituição. O outro cenário é quando você pede para que o direito seja reconhecido e, eventualmente, exercido perante a própria administração tributária. Então, nesse segundo caso, segundo o tema 118, não há necessidade de dilação probatória. Basta a comprovação de que o contribuinte é contribuinte daquele imposto, do ICMS. E isso foi feito por amostragem, nós juntamos a documentação, né? Então, nós embargamos, tentamos despachar com o magistrado, não foi possível, e a sentença dos embargos também confirmou que haveria necessidade de dilação probatória. Só que o que eu gostaria de chamar a atenção, senhores desembargadores, é para o pedido da inicial. O pedido da inicial é muito claro, no sentido de determinar que o impetrado se abstenha definitivamente de impor qualquer óbice ao pedido de restituição do ICMS-ST. Ora, nós vamos entrar com o pedido, quer dizer, uma vez reconhecido o direito, com base naquela jurisprudência do STF, né, nós entramos com esse mandado de segurança pedindo para que seja reconhecido o direito de fazermos o pedido administrativo lá na Cefaz. Então, é lá que nós temos que juntar a documentação, toda a documentação, porque é muito documento. Então, é lá que a gente deveria juntar isso. É lá que eles vão fazer a análise de tudo que será restituído ou não. Não é no processo judicial. No processo judicial, eu peço apenas e tão somente para que seja reconhecido o meu direito, o direito da empresa, do posto de gasolina, do Grupo Magnólia, de ter a restituição desse ICMS. Então, assim, nós estamos insistindo nessa questão, porque essa questão processual ela já foi decidida pelo STJ. Então, fazendo o cotejo do pedido que consta na inicial com a jurisprudência do STJ, senhores desembargadores, fica claro que não há a necessidade de dilação probatória. Tá? Então, de maneira assim, bastante resumida, né, eu tentei ser o máximo enxuto possível aqui e trazer os elementos para que vossas excelências tenham uma visão, né, mais global do assunto e, enfim, reiteramos aqui o pedido para que seja provida a apelação e reformada a sentença de primeiro grau. Muito obrigado e boa tarde. Considerando que o eminente procurador da impetrante dispensou a leitura do relatório, eu pergunto aos demais pares, nós estamos aqui com a ementa bem circunstanciada. Pergunto se poderíamos ler pela ementa ou se é necessário, uma vez que nós temos o voto decisório. Ementa, direito processual civil, tributário, apelação civil, mandado de segurança, requisitos necessários, ausência de direito líquido e certo, necessidade de instrução probatória, impossibilidade, inadequação da via eleita, recurso improvido, sentença mantida. 1. O artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 dispõe que o mandado de segurança é instrumento destinado exclusivamente aos casos em que é evidente o direito de perseguido pelo impetrante, não sendo cabível dilação probatória pelas limitações do procedimento adotado. 2. O presente WIRT fundamenta-se na suporta negativa do coordenador da Coordenadoria de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, CATRE, em reconhecer o direito à restituição do valor a título de ICMS pago a maior. No entanto, não restou configurada a existência de ato coator ilegal. 3. A documentação acostada pela impetrante não demonstra recusa administrativa no reconhecimento de eventual direito à restituição do ICMS. Os documentos apresentados quando o protocolo da inicial do mandado de segurança são relativos apenas à procuração ad judício, folhas 20, aditivos e contratos sociais, folhas 21/26, documentos auxiliares de nota fiscal eletrônica, DAFs, folhas 28/33, e livros de movimentações de combustíveis diários acerca de eventual saída e entrada de combustíveis, folhas 34/39. 4.
conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça em sua manifestação, que dormita as folhas 198/207, SAGE, os documentos acostados não são hábeis a servir de prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo à restituição tributária. Além disso, a caracterização do direito da parte impetrante, portanto, estaria condicionada à realização de instrução probatória, o que também é incompatível com o procedimento do mandado de segurança. Inadequação da via eleita precedente do STJ, apelação conhecida e não provida. É como voto, senhores pares. Em seguida, passo a palavra ao eminente desembargador Fernando Chimenez para proferir seu voto. Aí é desembargador. Desembargador Elisete. Desculpa. Desculpa. Em seguida, passa a palavra para o desembargador Tacílio, para o desembargador Elisete para proferir seu voto. Uma palavra, desembargador Tacílio. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu torno definitivo o voto provisório já lançado e acompanho o eminente relator. Passo a anunciar o resultado. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. Em seguida, chamo o processo da pauta 2, número 2 da pauta, processo 1000 ao contrário, 034, 18, 2019, 806, 0061. Apelação em remessa necessária. Carnaubal, vara única. Apelante, município de Carnaubal. Apelado, Ministério Público do Estado do Ceará. Relator, eminente desembargador Paulo Francisco Banha Pontes e o advogado Davi Benevides. Eu indago ao doutor advogado se ele dispensa a leitura do relatório. Boa tarde, Excelência. Sim, dispensa, Excelência. Dispensada a leitura do relatório, Vossa Excelência disporá de 15 minutos para proceder à sustentação oral. Agradeço, Excelência. Primeiramente, gostaria de saudar todos os membros dessa excelsa casa, a pessoa do nosso presidente, relator, o desembargador Paulo Banhas, onde eu saldo também os demais desembargadores, revisores, serventuários, membros do Ministério Público, e tentarei ser breve, Excelência, porque ele foi exposto tanto em sede de contestação como em razões de apelo, e que fiz questão de vir fazer essa sustentação oral na qualidade de procurador do município de Carnaubal, né? E me causou muita sensibilidade quando me deparei com essa decisão de plano, onde houve uma condenação no município de Carnaubal ter que desenvolver o seu aterro sanitário, né? Sabemos, Excelências, que existe sim a determinação ambiental, sobretudo no trato dos lixões, que é um problema não só do estado do Ceará, mas é um problema nacional, um problema que a gente convive há anos com esse debate de cunho ambiental, né, no qual o Brasil, sobretudo os cantos mais pobres, como o Nordeste brasileiro, se depara com grandes problemas. Então, o cerne da questão, Excelência, foi a ação civil pública movida pelo Ministério Público, onde determinou, dentre outras coisas, a determinação de realização de um aterro sanitário próprio, né? Consequentemente, o fim do lixão no município, recuperação da área degradada, apresentação também de um projeto, de forma que foi fixada também multas combinatórias diárias por não cumprimento dentro do prazo estipulado pelo magistrado de primeiro grau. O fato, Excelência, é que foi demonstrado que, assim como em outras regiões do estado do Ceará, o estado do Ceará, né, na sua pessoa maior, passou a capitanear a elaboração de complexos de resíduos sólidos, né, na forma de consórcio. De forma que trouxemos ainda, na época da contestação, toda a elaboração dos projetos, capitaneados, volto a dizer, pelo estado do Ceará, e que agora, mais recentemente, em dezembro,
foi feita uma reunião recente, a última assembleia, onde ficou determinado, inclusive, os valores aportados pelos municípios da Serra da Ibiapaba. Desses municípios da Serra da Ibiapaba, apenas Tianguá, que seria o maior município, ficou fora desse complexo, porque ele entendeu por bem fazer seu próprio aterro. Então, com o advento da Lei 14.026, houve uma série de alterações na própria Lei 12.305, sobretudo o artigo 54, no seu parágrafo 2º, onde estabeleceu que, nos casos em que houvesse a comprovação da inviabilidade econômica de certos municípios, sobretudo esse município em especial, que só tem 18 mil habitantes, né, de ultrajar, de fazer, ultimando essas adoções de providências no que diz respeito à elaboração do seu aterro sanitário, outras medidas poderiam ser feitas. E aí o município de Carnaubal, aderindo a esse complexo, Pomares, na forma de consórcio, essa procuradoria entende que houve, sim, a adesão e a formatação de uma outra forma de resolver esse problema do lixão naquele local. Então, nós temos aí também uma questão a ser observada, a questão do princípio da economicidade em face ao município de Carnaubal, tendo em vista que ele não tem recursos próprios para resolver essa questão complexa do seu lixão, e por conta disso, propriamente o próprio Estado vem e traz a solução de fazer o complexo da Ibiapaba. Então, nessa última reunião, a então deputada Augusta Brito, que hoje é senadora, passou a comandar, né, juntamente com o deputado e prefeitos da região, a fim de que esse problema fosse solucionado. Então, o aterro sanitário da região da Ibiapaba vai ser formalizado, vai ser concretizado na cidade de São Benedito, né, onde 8 municípios irão levar os seus lixos, né, de toda ordem, para essa cidade. E aí vem uma questão importante também, porque vem a questão também da reciclagem, que vai passar a ser feita através das associações das cidades de catadores, fato que também gerará renda a esses municípios, né? Então, eu peço a vossas excelências a devida cautela na abordagem, né, da solução desse problema trazido em espaço de recurso de apelação, porque, primeiro, nós temos o complexo da Serra da Ibiapaba em fase final de sua elaboração. O município de Carnaubal, conforme foi juntado recentemente, mensalmente já faz o seu aporte financeiro para fazer parte desse complexo. O município não teria recursos próprios para fazer o seu próprio aterro. É um investimento muito alto. Nós temos a previsão de que até esse ano de 2024, próximo ano, o município de pequena população, como o de Carnaubal, teria esse prazo também elastecido. Então, devido a todos esses argumentos, né, eu peço vênia e rogo a vossas excelências que deem provimento ao recurso de apelação do município, e eu encerro aqui minhas razões, excelência. Obrigado, doutor advogado. Tendo em vista que a parte apelada é o Ministério Público, tendo em vista que a parte apelada é o Ministério Público, passo a palavra para o Procurador-Geral de Justiça, Procurador de Justiça. Obrigado. Obrigado a esses membros dessa Câmara. Está aqui com eco, né? E agradeço a todos essa oportunidade de falar nesse processo. Esse processo, senhores desembargadores, senhor relator, ele atenta aos princípios da dignidade do ser humano e da proteção ao meio ambiente, pois versa sobre um lixão a céu aberto, existente desde 2015 no município de Carnaubal, com descarrego de resíduos domiciliares, comerciais, hospitalares, de varrição, poda, matadouros e abatedouros, oriundos das sedes de distritos, está localizado a menos de 2 quilômetros de distância do primeiro núcleo residencial
terreno não delimitado com cercas de arame e que nunca tem portão de acesso, sem controle de entrada ou saída, facilitando o livre acesso de pessoas não autorizadas naquela área. O lixo é depositado diariamente no solo, sem camada de material impermeabilizante, como medida de não contaminação do solo, nem é recoberto com areias no final do dia. A população do sítio São Luís, que é o local onde fica esse lixão, tem sofrido de várias mazelas e doenças, como diarreia, por conta das moscas, e problemas respiratórios, pela queima de madeira, além da proliferação de ratos e baratas, e a contaminação do lençol freático, numa área de semiárido. Há anos, a Prefeitura Municipal de Carnaubal informa sobre a possível implantação de um consórcio para a solução deste problema. Esse consórcio, que conforme foi até acostado nos autos, o secretário de Meio Ambiente promete do Ceará, promete para daqui a 30 anos a solução. Diz que em 30 anos não, o município do Ceará terá mais aterro sanitário. Existe farta prova nos autos, uma prova documental, fotográfica e pericial, demonstrando o alegado pelo Ministério Público. Fatos não são negados pelo poluidor, que apenas defende-se com o princípio da reserva do possível, ou seja, não tem dinheiro porque não é prioridade. Prioridade tem para outras ações do município de Carnaubal. Todo aquele que degrada o meio ambiente está obrigado a recuperar as áreas degradadas ou recuperar os danos causados, com supedâneo no princípio do poluidor-pagador, previsto no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, e na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Nós estamos falando na Constituição de 88, na Lei do Meio Ambiente de 81 e, especificamente, na Lei 12.305, de 2010, que é a Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que asseveram, respectivamente, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. O artigo 4º dessa Política Nacional de Meio Ambiente diz a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos. O princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos fala no poluidor pagador e o protetor recebedor. A ciência de piso foi justa e sensata, pois determinou a interdição da área do lixão do município no prazo de 6 meses, máximo de 6 meses. Então, não mandou para amanhã, deu 6 meses de prazo para a interdição dessa área do lixão. Ela pediu a apresentação de um projeto de recuperação de área degradada para o atual lixão, com a divisão das áreas exploradas e as medidas que serão adotadas para a recuperação da área e reparação dos danos, num prazo também de 6 meses. Pediu a recuperação da área degradada do atual lixão, num prazo de 1 ano. E a implantação do aterro sanitário devidamente licenciado, porque não tem nenhuma licença da SEMAS, nem nenhum órgão, pelos órgãos ambientais competentes, ainda que consorciado aos municípios, no prazo de 1 ano. Ou seja, a elaboração de um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, também no prazo de 1 ano. Ou seja, deu prazos elásticos, não foi prazos imediatos. Vale ressaltar que desde 2015, no mínimo que existe esse lixão, o nosso problema que o Ministério Público se preocupe, e a população da região sofre com isso, é porque não só não foi criado lixão, nem nenhuma outra medida. Vale salientar que não existe nenhum programa de reciclagem de lixo no município. Então, um programa de reciclagem de lixo não importa em um volume grande, um dispêndio de dinheiro, importa em boa vontade e numa preocupação social dos gestores. Então, assim, não venha me dizer que o Estado vai assumir essa responsabilidade, porque todos sabem que incumbe ao município a gestão dos resíduos sólidos gerados em seu território, utilizando-se de técnica adequada de disposição do lixo urbano. Então, a obrigação é do município. O município não tem nem ao menos desde 2015, não tem um projeto só de reciclagem, não botou um portão, não cercou, não fez absolutamente nada.
Isso causa um perigo muito grande, porque a gente sabe, olha, se o plano de gestão de resíduos sólidos tivesse sido criado, estima-se que 40% do lixo doméstico é constituído por materiais recicláveis, de garrafas, papéis, plásticos, ou seja, só essa medida já ajudaria muito, mas nem isso o município fez aí dentro num espaço de 8 anos. Assim, essa Procuradoria de Justiça, ela requer o não provimento do recurso e que se mantenha essa sentença condenatória por medida de justiça. Muito obrigado. Obrigado, senhor procurador. Passo a palavra para o eminente relator, desembargador Paulo Pontes. Eu quero pedir autorização de Vossa Excelência, presidente, para a hiperimenta, que é esclarecedora, e dos colegas também. Tratam os autos de reexame necessário e apelação civil interposta em razão de sentença que decidiu pela procedência do pleito formulado na inicial, determinando que o município adotasse medidas apropriadas de descarte dos resíduos sólidos e a construção de acervo sanitário adequado. O lançamento de resíduos sólidos a céu aberto no município de Carnaubal, em observância às diretrizes das políticas nacional e estadual de resíduos sólidos, Lei Federal 12.305/2010 e Lei Estadual número 13.103/2001, descortina a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário, de modo a garantir o mínimo existencial do direito ao meio ambiental ecologicamente equilibrado na forma do artigo 225 da Constituição Federativa do Brasil. Assim, quando o Poder Judiciário impõe condutas à administração, é exatamente para que a omissão não viole direitos fundamentais, como é o caso da proteção do meio ambiente. Não há qualquer ilegalidade nessa intervenção. Ao contrário, o controle das omissões injurídicas está respaldado nas razões legitimantes da própria separação dos poderes estatais. A sentença estipulou prazos razoáveis para a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 180 dias. Contudo, o prazo de 1 ano para a implementação do aterro sanitário e recuperação das áreas degradadas, assim como a interdição do lixão, vão de encontro ao artigo 54, inciso 4 da Lei Federal 12.305/2010, que fixou o prazo final de 2 de agosto de 2024 para a implementação dessas medidas aos municípios com menos de 50 mil habitantes no censo de 2010. Nesse trilhar, merece reforma o capítulo da decisão que determinou o pedido de fechamento do lixão e da recuperação do dano ambiental, porque, de fato, a procedência desses pedidos traria maior prejuízo à população e ao meio ambiente, considerando inexistir no momento local adequado e disponível para a colocação imediata do lixo. Ademais, a lei já frisada, número 12.305/2010, como visto acima, prorrogou, após a redação dada pela Lei 14.026/2020, o prazo até 2 de agosto de 2024 para os municípios com menos de 50 mil habitantes do censo de 2010 para implementação de seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Sendo assim, patente a necessidade da postergação dos prazos fixados na decisão monocrática, de forma a adequá-los às alterações promovidas na Lei Federal 14.026 de 20, de modo que os prazos finais para a interdição do lixão, implantação do aterro sanitário e recuperação das terras degradadas sejam 2 de agosto de 2024. Razão pela qual, senhor presidente, eminentes colegas, reexame necessário e apelos conhecidos e parcialmente providos. Obrigado, senhor desembargador relator. Eu acompanho em toto o vosso voto, inclusive ratificando meu voto provisório. Como vota a eminente desembargadora Lisete Gadelha? Excelência, como Vossa Excelência, acompanhar o eminente relator, considerando que é a própria legislação quem determina o prazo. Passo a proferir. Muito obrigado, desembargadora Lisete. Passo a proferir o resultado. Recurso conhecido e provido por sentença reformada à unanimidade. Em seguida, eu chamo o processo número da pauta 3, processo 3 da pauta, número 024-8186,
30/2020, 806.000 ao contrário. Apelação civil, 36ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Apelante Francisco Carlos Pereira e apelado Instituto Nacional dos Seguros Sociais, INSS. O advogado é Dr. Albelmar Ribeiro da Cunha Neto. Eu indago se o advogado está presente. Eu indago, Vossa Excelência, se dispensa a leitura do relatório. Dispensada a leitura do relatório, o Vossa Excelência disporá de 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Boa tarde a todos os presentes. Primeiramente, na figura do desembargador presidente, doutor Teodoro, também saúdo a relatora, doutora Lisete, e todos os demais desembargadores que estão presentes. O caso em tela trata-se de um caso de auxílio-acidente, no qual, na primeira instância, foi negado o juízo de piso. Fala sobre a negativa do processo administrativo, a inexistência, na verdade, do processo administrativo na negativa. Contudo, o processo trata de um auxílio-acidente. Um auxílio-acidente é um benefício social que ele é devido por conta de no caso em tela, de uma negativa tácita do INSS, com o fim do auxílio-doença. Inclusive, o artigo 86, parágrafo 2º da Lei 9182 de 91, determina de forma clara isso. Da mesma forma, indago ainda que o tema 862 do STJ, transitado em julgado ano passado, determina que o auxílio-acidente ele deve, sim, ser devido desde a cessação do auxílio-doença ou do indeferimento do auxílio-doença. Destaco ainda a diferença do auxílio da cessação do indeferimento, visto que a cessação ela é devida mesmo com o retorno do segurado ao trabalho ou ainda a falta da perícia final administrativa, visto que o auxílio-acidente ele é um benefício que indaga em relação a um pagamento de indenização, não um pagamento de segurado. Inclusive, o auxílio-acidente ele cabe recebimento mesmo com o trabalho do segurado. Esse tema ele corrobora com o pensamento, com as decisões pacíficas do STJ, e ele indaga tanto a não necessidade do requerimento administrativo específico para o auxílio-acidente, mas somente um requerimento do auxílio-doença, como também destaca que o recebimento do auxílio-acidente ele é devido desde a sua cessação, corroborando com a não necessidade de prorrogação administrativa até sua negativa pelo INSS. Contrário ao tema 350 do STF, que determina essa matéria frente ao auxílio-doença, que é um benefício diferente do auxílio-acidente. O juízo de primeira instância entendeu pelo tema 350, contudo, ele não deve ser acatado no processo em questão, visto que ele trata do auxílio-doença, como já afirmado, e não do auxílio-acidente. O tema 862, conforme consta no recurso, inclusive cheguei a colocar QR Code, cópia o link da sessão de julgamento no STJ no recurso, fácil acesso, com já o momento exato do julgamento e da fala da relatora, inclusive fazendo questão, desenvolvimento de outros julgamentos do STJ nesse sentido, deixa claro que o benefício em questão, ficando claro, por dois laudos, um da Justiça Federal, processo anterior a esse, que foi remetido aqui para a Justiça Estadual por conta de acidente de trabalho, e outro realizado na Justiça Justiça Estadual,
os dois deixam claro que o autor realmente tem uma sequela que reduz a capacidade de trabalho. Outro requisito que também faz-se claro é o mero fato tanto da carteira de trabalho, deixando claro que o autor tinha qualidade segurada, também o mero fato dele ter recebido auxílio-acidente, auxílio-doença, antes, na época, também deixa claro a existência da qualidade, da qualidade segurada. Visto que há sequela por duas perícias judiciais distintas, que, na época, fica claro a existência da qualidade segurado, bem como o texto claro do tema 862, acredito que estejam sanadas todas as dúvidas requerentes à concessão do benefício, que é devido desde a cessação do auxílio-doença. Dessa forma, encerro minha sustentação oral. Excelências. Obrigado, doutor advogado. Passo a palavra para a eminente desembargadora, relatora desembargadora Zé Cicadelli. Muito obrigada, Excelência. De plano, eu quero parabenizar a manifestação de Vossa Excelência. Obrigado. O CERN é bem... mas desenvolveu de maneira que todos nós tivemos a oportunidade de ficar mais convencidos. Parabéns, doutor. Obrigado, Excelência. O cerne da demanda cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu a ação por ausência de interesse de agir. Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a aplicação do tema 862 do STJ, ao caso concreto que, após a cessação do auxílio-doença, não há necessidade de prévio requerimento administrativo, pois a concessão do benefício de auxílio-acidente deve ser automática. No caso em tela, o segurado percebeu o benefício de auxílio-doença previdenciário decorrente de acidente sofrido no trajeto de casa para o trabalho, conforme comunicação 617.060.630, dígito 8, durante o período de 29 de dezembro de 2016 até 9 de abril de 2017. Analisando os autos, resta demonstrado a redução da capacidade laborativa do apelante, de modo que, diante de todo o acervo probatório contido nos autos, é possível verificar, primeiro, a qualidade de segurado, segundo, a superveniência de acidente de qualquer natureza, terceiro, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e quarto, o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. No que diz respeito à fixação do termo inicial para o pagamento retroativo do auxílio-acidente, considerando que o autor fez jus ao percebimento de auxílio-doença em razão do acidente sofrido, em harmonia com o que dispõe o artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213, de 1991, compete ao INSS acompanhar a situação de saúde do segurado e, confirmada a sequela capaz de diminuir o exercício regular de sua atividade profissional, implementar de imediato o referido benefício. Desse modo, não se aplica à presente ação o tema 350 do Colendo Superior Tribunal do Superior Tribunal Federal, do Supremo, pois não se enquadra em situação nova que justifique outro pedido por parte do segurado, precedentes do STJ e desse Tribunal de Justiça. Ressalte-se que no julgamento do recurso especial 631-240 de Minas Gerais, a Suprema Corte fez expressa ressalva no sentido de que, nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, dispensando o prévio requerimento administrativo, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível. Desse modo, a benesses é devida desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário na forma do tema 862 do STJ, como estabelecido na sentença objurgada, posto que, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores e das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça,
não merecendo reproche em quaisquer de seus aspectos. Assim, reforma a sentença de origem para julgar procedente o pedido e determina a incidência de juros e correção monetária, aplicando o tema 810 do STF e a emenda constitucional 113 de 2021, devendo até 8 de dezembro de 2021 incidir correção monetária com base no IPCAE e juros moratórios com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação válida e a partir de 9 de dezembro de 2021 aplicar o índice da taxa Selic uma única vez e sem cumular com qualquer outro índice. Quanto aos honorários advocatícios, condeno o ente apelado, porém postergo a fixação para após liquidado o julgado com base no artigo 85, parágrafo 4º, incisos 2, 3 e 4, todos do CPC. Recurso conhecido e provido, sentença reformada. É como voto, excelência. Obrigado, eminente desembargador Lisete. Como voto, o eminente desembargador Tarcísio de Souza. Senhor presidente, torno definitivo o voto provisório lançado no sentido de conhecer e prover o recurso nos termos do voto da eminente relatora. Obrigado, desembargador Tarcísio. Passo a proclamar o resultado. Desembargador, eu não votei ainda, não. Desculpa, desembargador. Passa a palavra ao eminente desembargador Ximenes. Pois não, senhor presidente, antes de proferir meu voto, eu queria render homenagem aqui à memória do avô do ilustre advogado que está à tribuna, desembargador Adelmar Ribeiro da Cunha. Muito obrigado, excelência. Tinha muito admiração e amizade com o seu avô. Não fui seu aluno na faculdade, porque fui aluno do professor Alcimor, que ensinava a mesma disciplina, mas tive laços de muita amizade com ele, principalmente depois que ingressei na faculdade como professor. E tinha uma admiração muito grande pela maneira como ele desempenhou as suas funções de magistrado e de professor. Era um intelectual, era uma pessoa que merecia toda a nossa admiração. Então, não poderia, vendo você assumir a tribuna, levando consigo o nome do seu avô, deixar de fazer esse registro. No mais, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Muito obrigado, excelência. Senhor presidente, eu também quero ratificar tudo que foi dito aqui pelo desembargador Ximenes em relação ao seu pai, ao seu avô, que eu convivi com ele na faculdade. Porque eu, como sou mais velho, eu não sou o decano, mas sou o mais velho daqui. É curioso, né? E eu convivi com seu pai, ele era muito amigo do meu pai, ele fez alguns concursos na faculdade, ele se inscreveu, inclusive, para o concurso para o qual meu pai obteve o grau de professor catedrático, mas ele, depois, por um motivo de saúde, ele não fez o concurso. Então, eu gostava muito de seu pai, era um sujeito de aulas com conteúdo, e eu aprendi muito com ele, não somente no aspecto de valor, como um aspecto também moral, que ele sempre foi um homem correto, e eu gosto muito das pessoas corretas. E também no tribunal, quando eu era mais menino, papai vinha fazer sustentações orais tal qual Vossa Senhoria, eu também o via votando ainda no prédio da Barão do Rio Branco. Viu? Eu ficava lá, não entendia muito o que estava tratando, não, né? Ainda acadêmico e tudo, mas eu admirava seu pai. Foi um tempo muito bom do tribunal. Muito obrigado, excelência. Feita essas considerações, quero parabenizar também Vossa Senhoria pela brilhante exposição da sua tese. Muito obrigado. E, sem antes, eu quero cumprimentar também a Lisete, o desembargador Lisete, pelo voto proferido. Muito bom. Muito bem fundamentado. Permito, fique à vontade. Por favor, não me pergunte a idade. Mas, dos idos da faculdade, também tive a oportunidade e quando ingressei na magistratura. Excelente quanto pessoa e muito magnífico. Que Vossa Excelência tome isso, por exemplo, e leve
para o resto da sua carreira jurídica, tá bom? Sim, muito Mais obrigado. uma vez, parabenizo. Muito obrigado, excelente. Mais alguém quer reportar sobre o avô, foi um grande desembargador. Eu exatamente não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas na época que fiz direito, eu advoguei no crime, citei muitas decisões dele ainda naquela revista dos tribunais. Aquela revista dos tribunais de Chatzerá, que naquela época, parece que era trimestralmente a publicação. De maneira que, encerrado o resultado e pedindo minha desculpa mais uma vez ao nosso decano, pelo equívoco, recurso conhecido e provido sentença reformada à unanimidade. Obrigado. Eu aproveito aqui para, por via das dúvidas, o julgamento do processo do item 2 da pauta, cujo relator é o desembargador Paulo Pontes. Quando do resultado, eu acredito que ocorreu uma dúvida, e aqui eu vou exatamente chamar o feito à ordem para proclamar o resultado desse julgamento, que é o processo do item 2 da pauta, processo 1000 ao contrário, 034-18-2019-806-0061, apelação e remessa necessária, apelante município de Carnaubal e apelado Ministério Público do Estado do Ceará. O resultado proclamado é o seguinte: apelação e reexame necessário conhecidos e parcialmente provido. Perfeito. O relator concorda com o resultado? Concordo. Foi exatamente o voto proferido. Sanada a situação, passamos aqui, processo esta pauta não temos. Vamos agora para os processos em pauta. Processos em pauta. E começamos aqui proclamando o resultado proferido pelo eminente relator, desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, nosso decano. Processo número 1, processo 0708-588-13-2000-806, ao contrário, 50.000. Agravo interno cível. Agravo interno desprovido. A unanimidade. Item 2, processo número 52.086-26-2021-806-0112. Apelação, remessa necessária. Remessa necessária não conhecida, apelo conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Item 3 da pauta, processo 063-2910-23-2022-806-0000. Agravo de instrumento. Recurso conhecido e provido à unanimidade. Item 4, processo 018-9067-17-2015-806, ao contrário. Apelação cível. Apelação desprovida, honorários majorados à unanimidade. Processo item 5, 063-3679-2022-806-0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. O item 6, processo 023-78-32-43-20-806, ao contrário. Apelação e remessa necessária. Remessa necessária não conhecida, apelo conhecido e desprovido à unanimidade. Item 7, processo 8125-63-2014-806-0182/50.000. Embargos de declaração cível. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade. Item 8, processo 0412-81-2017-806-0198. Apelação e remessa necessária. Remessa necessária não conhecida, apelação provida à unanimidade. O item 9, processo 01-3762-2013-806-0202. Apelação cível.
recurso conhecido e desprovido, sentença mantida à unanimidade. O item 10, processo 0181, 068, 42, 2017, 806.000 ao contrário. Apelação e remessa necessária. Remessa necessária não conhecida, apelação conhecida e provida. Sentença reformada à unanimidade. Item 11, processo 50, 2001, 48, 2020, 806, 0035. Apelação e remessa necessária. Remessa necessária e apelação parcialmente providas à unanimidade. Item 12, processo 49, 28, 77, 2018, 806, 0112. Apelação civil. Apelo conhecido e desprovido. Item 13, processo 63, 40, 72, 53, 2022, 806, 0000. Agravo de instrumento. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Item 14, processo 6069, 48, 2012, 806, 0143, apelação cível. Conflito de competência suscitado, com remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Decisão unânime. Item 15, processo 020, 0008, 38, 2022, 806, 047. Apelação e remessa necessária. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida de ofício e desprovida. Sentença mantida à unanimidade. Item 16, processo número 50, 564, 20, 2020, 806, 0137. Apelação remessa necessária. Remessa necessária não conhecida, apelo conhecido e desprovido à unanimidade. Item 17 e último da relatoria do eminente desembargador Chimento. Processo 03837, 96, 2018, 806, 0064. Apelação e remessa necessária. Remessa necessária e apelação parcialmente providas à unanimidade. Em seguida, passo a decantar os resultados dos processos cuja relatoria é o eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes. E começo pelo item 18, processo 0697883, 53 2008 06000 ao contrário. Apelação civil conhecida e desprovida à unanimidade. Item 19, processo número 16937, 33, 2016, 806, 0115/50.000. Embargos de declaração civil. Aclaratórios conhecidos, porém desprovido à unanimidade. Item 20, processo 98762, 71, 2015, 806, 0167/50.000. Embargos de declaração civil. Aclaratórios conhecidos, porém desprovidos à unanimidade. Item 21, processo 01034, 18, 2019, 806, 0061. Apelação e remessa necessária. Apelação e reexame necessário, conhecidos e parcialmente providos. Já foi anunciado aí havia sido anunciado, né? Processo número 22, item 22, 062, 0177, 25, 2022, 806, 0000. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e provido à unanimidade. Item 23, processo 49072, 38, 2005, 806.000 ao contrário. Apelação civil. Apelos conhecido e provido à unanimidade. Item 24, processo 0626900, 60, 2022, 806, 0000. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido
e desprovido à unanimidade. Item 25, processo 044-1778-40-2000-806.000 ao contrário, barra 50.000, embargos de declaração cível, aclaratórios conhecidos, porém desprovido à unanimidade. Item 26, processo número 063-1541-91-2022-806-0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Item 27, processo 010-80-87-15-2017-806.000 ao contrário, apelação cível, apelo conhecido e desprovido à unanimidade. Item 28, processo número 025-4278-24-2020-806.000 ao contrário, 50.000, embargo de declaração cível, embargo de declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade. Item 29, processo 001-629-70-2014-806-0055-50-001, agravo interno cível, agravo não conhecido à unanimidade. Item 30, processo 010-85-97-28-2017-806.000 ao contrário, apelação cível, apelação conhecida e parcialmente provida à unanimidade. Item 31 da pauta, processo 0013-607-25-2017-806-0137, apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas à unanimidade. Item 32, processo 023-7280-10-2022-806.000 ao contrário, barra 50.000, agravo interno cível, agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade. Item 33, processo 1022-47-2019-806-0079, barra 50.000, agravo interno cível, agravo não conhecido à unanimidade. Item 34, processo 51.412-74-2021-806-0168, apelação em remessa necessária, apelação cível conhecida é desprovida, reexame necessário conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Item 35, processo 063-7304-73-2022-806-0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Item 36, processo 20.413-47-2016-806-0158, apelação em remessa necessária e recursos de apelação conhecidos e desprovido à unanimidade. Item 37, processo 59161-41-2019-806-0095, apelação em remessa necessária, apelação em reexame necessário conhecidos e desprovidos à unanimidade. Item 38, processo 1332-37-2018-806-0128, apelação cível, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Item 39, processo 50-755-38-2021-806-0167, apelação cível, apelação conhecida e desprovida à unanimidade. Item 40, que é o último processo do desembargador Paulo Pontes, processo número 58.179, 05-2021-806-0112, apelação em remessa necessária, apelação cível conhecida
e desprovida. Reexame conhecido e desprovido. A unanimidade. Em seguida, passo a decantar, a proclamar o resultado dos processos da relatoria deste relator, do Teodoro Silva Santos. E começo pelo item 41, processo 023.0027, 39.2020.806, 1.000 ao contrário, /50.000, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. Item 42, processo 040.0304, 25.2019, 806, 1.000 ao contrário, /50.001, embargo de declaração civil. Esse processo aqui, o resultado foi recurso conhecido e não provido à unanimidade. O 43 já foi votado e, portanto, anunciado na preferência. 44, processo 79.25.63.2017.806.0178/50.000, agravo interno civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. Item 45, processo 015.7948.33.2018.806, 1.000 ao contrário, apelação civil, recurso conhecido e provido à unanimidade. Item 46, processo 55.469, 46.2020, 806.0112, apelação em remessa necessária, recurso conhecido e não provido, sentença confirmada em remessa necessária, à unanimidade. Item 47, processo 50.022, 53.2021, 806.0141/50.000, agravo interno cível, recurso conhecido e não providos à unanimidade. Item 48, processo 51.585, 04/2021, 806.0167/50.000, agravo interno cível, recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Item 49, processo 01.574, 64/2020, 806.0084/50.000, agravo interno cível, recurso conhecido e não provido à unanimidade. Item 50, processo 51.697, 24/2001, 806.0053/50.000, agravo interno cível, recurso não conhecido à unanimidade. Item 51, processo 72/2013, 87/2016, 806.0167, apelação cível, recurso não conhecido à unanimidade. Item 52, último processo desta relatoria, processo 50.449, 31/2020, 806.0094, apelação e remessa necessária, recurso conhecido e não provido, sentença confirmada em remessa necessária, à unanimidade. Em seguida, passo a proclamar o resultado dos votos proferidos. Sim. Desse primeiro. Sim. Relatoria desembargadora Lisete. Passo pelo item 53. Processo 01.03992, 65/2015, 806.0112, apelação e remessa necessária. Reexame recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Pedido julgado parcialmente procedente. À unanimidade. Nesse processo, o desembargador... Eu vou votar agora. Na verdade, eu não tenho nenhuma discordância do brilhante voto da eminente desembargadora. Eu não votei porque achei até que esse processo ia haver sustentação oral, porque fui procurado por procuradores que estão aqui presentes, me passaram memorial e eu achei que houvesse alguma sustentação oral. Mas eu queria fazer aqui algumas pontuações sobre essa matéria, porque eu acho essa matéria relevante,
E essas matérias que eu considero relevantes como essa, eu acho que deve ter um mínimo de debate, até para que a Corte sedimente essa discussão, porque aqui, por exemplo, nós estamos votando 3 e tem 2 que não estão participando dessa discussão, mas que amanhã serão relatores de matérias idênticas. Eu acho que aqui ouve-se bem a eminente relatora, quando, no caso aqui, uma ação civil pública, em que o Ministério Público do Estado do Ceará se insurge contra umas contratações feitas lá no município de Juazeiro do Norte, de procuradores do município, subprocuradores e assessores de procuradores, para cargos comissionados. Cargos comissionados que, se diga de passagem, eles não têm a característica de cargo comissionado, né? Nem tampouco se na lei se delineou quais seriam as atribuições desses cargos comissionados. Porque isso, por si só, contraria o tema 1010 do Supremo Tribunal Federal. Então, o Tribunal de Justiça tem avançado nessas questões, aqui, agora, com essa, me parece que a primeira, mas também nas outras câmaras. Acho que na terceira Câmara já houve decisões do desembargador Washington e do desembargador, na segunda Câmara, desembargador Luiz Evaldo. Então, aqui, a decisão que a desembargadora está dando não é no sentido de obrigar a que o município crie uma procuradoria. Né? Isso aqui nós temos decididos com base nas inúmeras decisões também do Supremo do STJ. Ninguém pode obrigar que o município crie uma procuradoria. Isso é tema também do Supremo Tribunal Federal, né? Porque a Constituição não exige isso. Ela exige dos estados e do Distrito Federal e que a União crie a advocacia pública dela. Mas o caso aí não é esse. O município de Juazeiro do Norte poderia continuar sem criar sua procuradoria, né? Poderia contratar escritório de advocacia, poderia contratar advogados. Mas, no caso aqui, ele criou vários cargos de subprocuradores, sem dizer quais eram as atribuições dele, inclusive também de assessor. Posteriormente, digamos assim, por ação do Ministério Público, eles resolveram criar, me parece, 15 cargos de procuradores, mas mantiveram esses 16, salvo engano. Estou dizendo aqui com base num memorial que recebi. Mandou 16 cargos comissionados, continuando sem que esses cargos tivessem as atribuições definidas. E o Ministério Público juntou um documento em que demonstra que esses subprocuradores, quando relatam as funções que exercem, embora não estejam nas suas atribuições, são as mesmas atribuições definidas para os procuradores lá concursados. Então, a desembargadora, eminente relatora, acertadamente está anulando a sentença de primeiro grau, que simplesmente não examinou essa matéria à luz do tema 1010, mas examinou sobre o tema anterior de que o Poder Judiciário não podia obrigar os municípios a criar a procuradoria, que esse tema continua valendo. Mas aqui o caso não é bem esse. Então, eu concordo plenamente com a desembargadora, ela, inclusive, incursionou também sobre outros requisitos do tema 10.010, mas eu ficaria apenas com esse, acho que, aliás, 1.010, e eu ficaria apenas com esse. Agora, acho que ela também me parece que deixou claro que nós estamos, né, esse desembargador, se eu estiver traindo o pensamento de Vossa Excelência me chama a atenção.
Mas, então, nós estamos, né? Nós estamos porque o julgamento é colegiado, mas com base no voto da eminente relatora, anulando essas nomeações dos cargos comissionados, por descumprir claramente o tema 1010 do Supremo, e por essa razão, por já haver matéria julgada no Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade das leis, que a desembargadora está aqui declarando incidente, tanto, inclusive de leis já revogadas, mas no controle difuso, mesmo as leis revogadas, elas podem ser declaradas inconstitucionais, o que não ocorre na ação direta, desde que elas estejam produzindo seus efeitos. Como, no caso concreto, continuam produzindo porque esses contratados continuam exercendo esses cargos que não têm as atribuições. Por exemplo, ele pode até criar um assessor de procurador, dizendo quais são as funções desse assessor, que vai assessorar o procurador. Mas ele não pode criar cargos de subprocuradores sem que estabeleça quais são essas funções. Então, eu acho que a desembargadora, inclusive, foi cautelosa no sentido de dar um prazo de 1 ano para que esses cargos sejam exonerados, para não haver descontinuidade no serviço, salvo engano. E também, nós não estamos aqui, nós não podemos mandar que se faça concurso para esses cargos, porque esses cargos foram criados em comissão, então nós não podemos mandar fazer concurso, nós apenas, a nossa ação é no sentido unicamente de anular essas nomeações. Por quê? Porque a criação mediante lei é inconstitucional, porque fere o entendimento do Supremo já consagrado no tema de repercussão geral 10.010. Então, eu senti a obrigação de fazer esse nem aditamento, mas as razões do meu voto, as razões pelas quais acompanho o voto de Vossa Excelência. Sim, muito obrigado, senhor presidente. Senhora relatora, a Vossa Excelência concorda com que seria, no caso aí, que eu entendi, aí eu peço também, se eu não compreendi, me diga. Ele que está acompanhando o voto de Vossa Excelência, porém no sentido de incorporar, como se fosse uma modulação temporal com relação ao prazo, né, 1 ano. Não? Ele está acompanhando o voto com essas observações, né? No voto dela, eu estou seguindo o voto dela, desse aspecto. Apenas estou discutindo alguns dos aspectos. Tranquilo. E deixando nós até discutir o problema da proporcionalidade, porque há uma discussão, o tema não ficou muito claro, se a proporcionalidade era entre cargos de determinada categoria ou em geral. Mas isso não muda nada a substância do brilhante voto exarado por Vossa Excelência, que eu cumprimento e acompanho. Obrigado, senhor. Aqui, o desembargador. Com a palavra, desembargador Elisete. Muito obrigada. É porque existem pessoas aprovadas já, e eu estou dizendo que nessa oportunidade, havendo necessidade, ele convoque os já aprovados. Desde que haja cargo. Desde que haja. Desde que haja máquina, porque esses cargos, esses cargos comissionados, não é possível. Exatamente. Ou seja, o voto foi integral. Mas está bem claro o voto dela. No caso, o resultado é reexame de recurso conhecido parcialmente provido, sentença reformada, pede de julgamento parcial, procedente à unanimidade. Peço até escusa por me estender, mas é porque eu acho que um tema como esse merece ser discutido. Foi importante, nós estamos acostumados aqui a votar matéria desta, mas em outro aspecto. O Vossa Excelência deixou bem claro. Portanto, reexame recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada, pede de julgamento parcialmente procedente à unanimidade. Item 54, processo 013-2369-35-2008, 806.000 ao contrário, 50.001. Agravo interno civil, recurso conhecido, é desprovido à unanimidade. Item 55, processo 016-3054,
39, 2019, 806 mil, ao contrário, 50 mil. Agravo interno civil, recurso não conhecido, à unanimidade. Item 56, processo número 37.021, 48, 2012, 806 mil, ao contrário, barra 50 mil. Embargos de declaração civil, embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade. Item 57, processo número 014, 7053, 13, 2018, 806 mil, ao contrário, barra 50 mil. Agravo interno civil, recurso não conhecido, à unanimidade. Item 58, processo 025, 6455, 24, 2021, 806 mil, ao contrário, apelação civil, recurso da parte autora conhecido e desprovido, recurso do Estado do Ceará conhecido e provido, sentença reformada em parte, à unanimidade. Item 59, processo 0327, 17, 2012, 806, 0216, barra 1000, ao contrário, embargo de declarações civil, embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, à unanimidade. Item 60 da pauta, processo 50, 194, 44, 2021, 806, 0157, apelação civil, recurso conhecido, sentença anulada, ex ofício, pedido de julgamento procedente, apelo prejudicado, à unanimidade. Item 61, processo 53, 797, 95, 2021, 806, 0167, barra 50 mil, embargo de declaração civil, embargos conhecidos e providos, sem efeitos modificativos, tão somente para sanar a omissão apontada. Decisão à unanimidade. Item 62, processo 027-4421, 97, 2021, 806 mil, ao contrário, 50 mil. Agravo interno civil, recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Item 64, processo 0001-525, 76, 2019, 806, 0141, 50 mil. Agravo interno civil, recurso não conhecido com aplicação de multa, à unanimidade. Item 65, processo 020-0184, 44, 2020, 806, 0038, barra 50 mil. Agravo interno civil, recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Item 66, processo 020-0172, 30, 2022, 806, 0038, barra 50 mil. Agravo interno civil, recurso não conhecido, à unanimidade. Processo, item 67, processo 020-02-16, 10, 2022, 806, 0051, barra 50 mil, agravo interno civil, recurso não conhecido, à unanimidade. E o item 68 já foi julgado e anunciado por via preferencial. Em seguida, nós proferimos aqui as decisões, julgamentos do eminente relator, desembargador José Tarcísio de Souza da Silva. José Tarcísio de Souza da Silva. E começamos pelo item 69, processo 18.904, 39, 2015, 806, 0151, apelação civil. Está sendo adiado, não é isso, desembargador Tarcísio? O item 70, processo 16.393, 70, 2018, 806, 0084, apelação civil, apelo conhecido e não provido, sentença reformada ex ofício. Item 71 é o processo 51, 772, 54, 2020, 806, 035, apelação em remessa necessária. Senhor presidente, assim, Vossa Excelência julgou o 70, né? Quer dizer, não, julguei o 71. Agora, né? Tá certo. Agora o 71, tá o eminente desembargador. Só porque eu estava perdendo aqui o acompanhamento. Obrigado aí pela atenção. Ok. O 71 é o 51.772, 54, 2020, 806, 0035, apelação em remessa necessária.
no qual está impedido o excelentíssimo desembargador Paulo Francisco Banho Pontes. No caso, vota a presidência. E o resultado foi remessa necessária e apelação conhecida e desprovidas. Sentença mantida à unanimidade. Item 72, processo 02.515.68/2019, 806.0173, apelação e remessa necessária. Remessa necessária e recurso de apelação prejudicados, recurso adesivo conhecido e provido, sentença reformada à unanimidade. O item 73 também foi adiado ou vai... Foi adiado. Ok. O item 74, processo 50.446, 47/2020, 806.0136, apelação civil, recurso conhecido e provido, pretensão autoral julgada parcialmente procedente, sentença reformada à unanimidade. O item 75 é o processo 027.6203, 76/2020, 806.000 ao contrário, apelação civil. Ao impedimento por parte do eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes, votando a presidência. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida à unanimidade. Item 76, processo 085-6097, 54/2014, 806.000 ao contrário. Apelação civil. Apelação civil conhecida e desprovida. Sentença reformada ex officio. Item 77, processo 0413979, 70/2010, 806.000 ao contrário. Apelação civil. Apelação civil conhecida e desprovida. Sentença mantida. Item 78, processo 0303, 24/2018, 806.0104/50.000, embargo de declaração civil. Súmula 18 do TJCE, embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade. Item 79, processo 52226, 45/2021, 801.0117/50.000, agravo interno civil, agravo interno conhecido e improvido à unanimidade. Item 80, processo 0884, 52/2017, 806, 0111/50.000, embargos de declaração civil, súmula número 18 do TJCE, embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade. Item 81, processo 61613, 12/2019, 806.0111, apelação civil, recurso conhecido e provido à unanimidade. Item 82, processo 063033287, 2022, 806.0000, agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão interlocutória mantida à unanimidade. Item 83, processo 020-2763, 76/2022, 806.000 ao contrário, /50.000, agravo interno civil, agravo conhecido e desprovido, decisão e sentença mantidas à unanimidade. Item 84, processo 50455, 17/2021, 806.0122, apelação civil, recurso conhecido e provido, sentença reformada à unanimidade. Item 85, processo 14.092, 21/2016, 806.0182, apelação civil, recurso voluntário conhecido e desprovido, sentença reformada ex officio. Item 86, processo número 51.032, 51/2021, 806.0168/50.000, embargos de declaração civil,
súmula 18 do TJCE, embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade. Item 87, processo 50.159, 92/2021, 806-0122, apelação cível, recurso conhecido e desprovido, sentença reformada à unanimidade. Item 88, processo 063-5592-48, 2022, 806-0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e desprovido, decisão mantida à unanimidade. Item 89, processo 51.428-69-2021, 806-0122, apelação cível, recurso conhecido e provido, sentença reformada à unanimidade. Item 90, processo 063-6556-41, 2022, 806-0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e provido à unanimidade. Item 91, processo 0347-12-2019, 806-0200/50.000, embargos de declaração cível, recurso conhecido parcialmente e não acolhido à unanimidade. Item 92, processo 58.020.09/2014, 806-0112/50.000, agravo interno cível, agravo interno conhecido e desprovido, sentença anulada à unanimidade. Item 93, processo número 50.378, 52/2020, 806-0151/50.000, embargos de declaração cível, súmula número 18 do TJCE, embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade. Item 94, processo 025-1638-77, 2028, 806.000 ao contrário, apelação cível conhecida e provida, sentença reformada à unanimidade. Item 95, processo 51.274, 51/2021, 806-0122, apelação cível, recurso conhecido e provido, sentença reformada à unanimidade. Item 96, processo 51.025.03/2021, 806-0122, apelação cível, recurso conhecido e provido, sentença reformada à unanimidade. Item 97, processo 063-7838, 17/2022, 806-000, agravo de instrumento, recurso conhecido e parcialmente provido. O item 98... 97, senhor presidente, eu não votei provisoriamente. Sim. E eu vou pedir vista desse processo, mas Sim. eu quero explicar a razão pela qual estou pedindo vista. Na verdade, o tema não é desconhecido por nós, mas é porque esse tema tem atormentado a nós julgadores, que se trata daqueles honorários fixados para advogado dativo, quando não há defensor público ou quando há ausência do defensor público na comarca. E aí, o Estado vem sempre recorrendo dessas decisões sobre a alegação de que, embora seja já na fase de execução desses honorários, ele nunca teve conhecimento, né? Porque ele nunca foi citado para isso. O conhecimento ele tem na hora que ele é citado para se manifestar na ação de execução. E isso gerou, assim, certas inquietações. O desembargador Washington, que deixou a presidência, que assumiu um lugar na Câmara, na terceira Câmara de Direito Público, ele vem insistindo no sentido de que nós podemos reduzir esses honorários, inclusive citando algumas decisões das câmaras de direito penal, que, na verdade, elas podem, porque a ação ainda está em recurso na área criminal e ele pode, mas não fez coisa julgada. Mas aqui sempre nós
entendemos que não podíamos reformar porque já se tratava de coisa julgada. O argumento que o STJ usa para isso não é um argumento que eu aceite à luz da nova Constituição. Que ele diz que não, o Estado não tomou conhecimento, mas o Ministério Público tomou na época. Então, o Ministério Público representa o poder público estatal. Mas, na verdade, com a configuração que foi dada ao Ministério Público pela nova Constituição, ele não tem, assim, essa representação do Estado. Ele não é obrigado a recorrer disso, né? Podia até recorrer, mas não é obrigado. E realmente gera aí um problema que, por exemplo, nesse caso concreto, o juiz colocou uns honorários de 13 mil e poucos reais praticamente numa audiência e tal. Eu já tive até mais, de desembargadora Elisete. E Vossa Excelência, inclusive, uma vez trouxe um voto também nesse sentido, e eu pedi vista para poder examinar, querendo acompanhá-la, mas encontrando esse problema, que eu acho que, eu tenho sempre dito, o Estado devia procurar reformar a decisão do STJ. Porque nós estamos aqui, o desembargador Teodoro também acho que fez um estudo sobre isso, logo que chegou na Câmara de Direito Público. Infelizmente, a gente fica meio amarrado pela decisão do STJ. E aqui, nós temos, inclusive, uma súmula no tribunal, que, inclusive, é citado no voto do eminente desembargador, que diz: o advogado dativo nomeado, na hipótese de não existir defensoria pública no local da prestação do serviço ou de ausência do defensor público na comarca, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Então, a súmula ela não diz que deva haver uma proporcionalidade nessa indicação. Eu acho que, inclusive, para a gente adotar essa mudança de entendimento que a terceira Câmara está adotando, né? Eu vi o desembargador Tarcílio cita aí votos do desembargador Augusto, eu acho também do desembargador Luciano. Quer dizer, eu acho, em princípio, muito justo, mas eu preciso novamente discutir, repensar, refletir sobre esse assunto, porque, inclusive, nós estaríamos, nesse caso, flexibilizando a interpretação, quer dizer, ou dando uma interpretação da nossa súmula de maneira mais... dando uma flexibilidade à súmula que nós adotamos. Então, senhor presidente, é somente por isso, eu conheço a matéria bem, é só para, mais uma vez, me debruçar sobre esse tema e ver se realmente a gente deve mudar de posição e seguir essa orientação. Inclusive, presidente, eu acho o debate interessantíssimo. Conversei com o desembargador Ximenes, é excelente que ele traga, que ele chame essa discussão, porque fixa o nosso entendimento, né? Então, excelente, quando eu conversei com ele pela manhã, é o ideal. Inclusive, concordo plenamente com o desembargador Ximenes, o desembargador Tarcílio, até porque nós começamos esse debate com todos os integrantes das câmaras, né? Vossa Excelência fez um estudo. Inclusive, teve até um detalhe, porque eu quero que há quem defenda a doutrina constitucional de que não, a repercussão da coisa julgada lá no crime não pode alcançar ao Estado, porque são ações distintas. O Estado não integrou a relação processual. E é como o desembargador Schmidt falou, porque com a Constituição de 88, até 88, o Ministério Público representava o Estado. Mas quando, em 88, o Estado, a Constituição criou os entes públicos para representar a sua defensoria, procurador do município, procurador do Estado, o Ministério Público não tem mais legitimidade para representá-lo. Ele funciona como fiscal da lei. E de modo que não há coisa julgada. Há coisa julgada no crime, mas não há exatamente a coisa julgada no civil, que é onde exatamente que essa matéria que nós estamos julgando é civil. Direito público, né? É uma matéria de direito público, mas é uma matéria não tem nada a ver com a natureza criminal. Teve origem lá. De maneira que é muito salutar. Nesse caso, Vossa Excelência vai estar pedindo vista, não é isso? Pedindo vista. Concordo. Embora, como eu digo, o assunto não é novo, não é desconhecido, mas eu vou pedir vista. E apenas por uma questão assim, de fazer justiça ao Estado do Ceará,
que sempre é pioneiro em muitas coisas, essa divisão do Ministério Público e da Advocacia Pública, o Estado do Ceará fez muito antes da Constituição, né? Foi. Agora é o seguinte, a propósito, aqui eu avoco exatamente a minha idade, porque antes de 88, o Procurador-Geral de Justiça ia para a reunião do secretariado do governo. Entendeu? Ele fazia parte... E se faltasse, levava falta. Né? Não, exatamente. Mas, na Barão do Rio Branco, o gabinete do Ministério Público era dentro do Tribunal de Justiça. Entendeu? Uma dependência total. Aí, naturalmente, depois de 88, ficou distribuído em Consultoria Geral, Procuradoria Judicial e Procuradoria Fiscal. Aí, depois, essas 3 procuradorias entregaram, hoje, como está acontecendo, a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, e o Ministério Público com as atribuições que nós já conhecemos. Então, foi exatamente isso. Inclusive, esse detalhe que o desembargador Paulo Pontes está levantando, que de experiência própria, exatamente. Surgiu naquela época, eu me lembro muito bem, nós aplicamos muito nas execuções fiscais, a súmula 189 do STJ, que diz que o Ministério Público não tem interesse na execução fiscal, uma vez que o interesse na execução fiscal não cabe, não é interesse público primário, é secundário. E se é primário, o próprio ente público tem seus procuradores para defendê-lo. No caso do município, por isso que reforçaram a tese de criar as procuradorias do município, Estado e etc. Mas, senhor desembargador, vista concedida, matéria excelente, como diz o desembargador Tarcísio, desembargador Elisete, desembargador Paulo, não tem coisa melhor do que a gente... exatamente, até porque as decisões do SCJ, nenhuma delas foi repetitiva. Elas estão em aberto. Esse tema está em aberto, é um tema palpitante. Vista concedida, em seguida, o item 98, o eminente desembargador Tarcísio está pedindo para adiar, é isso? O item 99, processo 026-8765, 28/2022, 806 ao contar, apelação civil, apelo conhecido e não provido, sentença confirmada à unanimidade. Item 100, processo número 021-4305-91-2022, 806 ao contar, apelação civil, recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada com fixação de honorários recursais, decisão unânime. Item 101, processo 020-1424-17-2022, 806-0555, apelação civil. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada, decisão unânime. Item 102, Vossa Excelência também pede adiamento. Né? Item 103, processo 015-6379, 02-2015, 806 ao contrário, apelação civil. Recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada à unanimidade. Item 104, processo 064-1075-59, 2022, 806-0000, agravo de instrumento. Recurso conhecido e provido à unanimidade. Item 105, processo 020-1114, 97-2022, 806-0091. Apelação em remessa necessária. Remessa necessária e recursos conhecidos e providos. Sentença anulada à unanimidade. Item 106, processo 05-502, 73-2019, 806-0114. Apelação civil. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada à unanimidade. Item 107, processo 20.0345, 15/2022, 806-0051. Apelação civil. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, inclusive ex officio. À unanimidade. Item 108, o último processo a ser julgado, processo 008381, 2019, 806-0042, apelação civil. Apelo conhecido e provido, parcialmente, sentença reformada, inclusive ex officio, à unanimidade. Vencida a pauta, eu indago dos nobres integrantes da Corte, da Câmara, se há algum requerimento.
aqui. Só, Excelência, semana passada foi aniversário da nossa defensora pública, doutora Andréa Coelho, né? Não foi aniversário dela. Então, para dar os parabéns a ela pelo aniversário. Obrigada, doutor Léo, pela atenção. Quero me associar aos parabéns. De acordo. Obrigada. De acordo. Parabéns, doutor André. Muitas felicidades. Obrigada, excelência. Sem mais nada, eu quero aqui aproveitar para lembrar os nossos eminentes colegas e os demais que aqui estão presentes, Ministério Público, Advocacia, do nosso grande evento jurídico que ocorrerá na Universidade Federal, quinta-feira, onde dois grandes mestres daquela universidade, catedráticos, irão ser reconhecidos, seus méritos reconhecidos. Aliás, oficialmente, porque, de fato, é uma matéria pública e notória, fato público e notório, de maneira que eu quero exatamente lembrar aos colegas para a gente estar lá, exatamente parabenizando esses dois grandes mestres que muito fez pela ciência jurídica, pelo mundo acadêmico, e continua fazendo no Estado do Ceará. Com essas palavras, eu encerro a sessão e desejo a todos um excelente final de semana, que hoje é... Começo uma excelente semana.